Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no 10º domingo do tempo comum e nos deparamos com o chamado de Mateus. E Mateus é um cobrador de imposto, considerado alguém que está traindo a pátria porque está cobrando imposto para os estrangeiros, também considerado ladrão, porque naquela época a grande maioria dos cobradores de impostos cobrava imposto, mas também roubava parte daquilo que cobrava. E, portanto, inclusive o próprio povo judeu, quando cruzava na rua com um cobrador de imposto, mudava de lado, para não ter que cruzar com o cobrador de impostos. E aqui nós aprendemos que Deus chama pessoas normais, homens e mulheres que trabalham, que lutam, que riem, que choram, que têm qualidades, que têm defeitos, que são bons e que às vezes não tão bons. E aqui está uma das mensagens centrais que Jesus traz para a prática de fé daquele povo na sua época e para a prática de fé na nossa época. Lembremos já a partir da leitura de Oséias, foi nossa primeira leitura, que ela encerra com o profeta falando em nome de Deus. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E o próprio Jesus, confirmando aquilo que é conteúdo da própria palavra que é Ele, encerra o Evangelho de hoje também dizendo: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Portanto, o chamado de Mateus mostra na prática que Jesus veio para chamar os pecadores. E que ledo engano, que cegueira espiritual tremenda daqueles fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, herodianos da época de Jesus, que achavam que não eram pecadores e que se achavam, inclusive, melhores que os outros. Eles eram tão pecadores quanto aqueles que eles julgavam como pecadores. E Jesus veio para eles também. A grande diferença foi que eles não se abriram. E eles não se abriram porque eles tinham um tipo de fé ritualista. Eles viviam um tipo de fé legalista. E porque vivia em função de cumprimento de rituais e cumprimento de preceitos e de leis, eles se tornavam moralistas. Um tipo de fé que fica patrulhando os outros, dando lição de moral, aonde as pessoas acabam de uma maneira equivocada, vivendo uma fé que nos leva a odiar o outro ao invés de amá-lo, a punir o outro ao invés de ter misericórdia, a perseguir ao invés de acolher. Portanto,
precisamos ver que tipo de fé também está na nossa cabeça. A fé que eu e você temos, ela é uma fé ritualista, legalista e moralista, ou é uma fé de convicção, de adesão a Deus, de correspondência de amor? Porque uma fé convicta, e eu falo convicto aqui no sentido de Deus me ensina o amor. Eu vejo que o amor é um bem. Eu concordo com isso e dou a minha adesão, meu assentimento a este ensinamento. Acolho e me esforço para colocar na minha vida. Isso é uma fé convicta, que independe se o dia está bom, se o dia está ruim, se eu amanheci de mau humor, se eu amanheci de bom humor, se as coisas estão dando certo, se as coisas estão dando errada. A convicção, ela é convicção. Eu aderi àquele valor é uma orientação para a minha vida. E claro, uma fé que corresponde ao amor de Deus. Ele me amou por primeiro. Ele derrama o seu amor e a sua graça sobre mim o tempo inteiro. E, reconhecendo tudo isto, eu amo de volta. Portanto, a minha prática de fé não é um mero ritualismo, não é um mero legalismo, é uma correspondência de amor. Eu não vivo a fé porque eu estou cumprindo ritos. Eu não vivo a fé porque eu estou cumprindo leis, mas eu vivo a fé e até incluo ritos, normas e leis na minha vida como uma orientação para eu viver melhor e para que, de uma maneira madura, eu possa corresponder ao amor de Deus. Não é o rito pelo rito, a lei pela lei. Porque nós acabamos vendo dentro de uma fé ritualista, legalista e moralista, um certo puritanismo. As pessoas acham que o fato de cumprir rito, leis e normas, eu estou me purificando. Quem foi que disse que um mero cumprimento de leis e normas purifica alguém? Não purifica. Quem foi que disse que o mero legalismo santifica alguém? Não santifica. Muitas vezes vira uma fé de exterioridades, mas que não está convertendo o coração, renovando a vida, transformando a pessoa. Por isso, uma fé ritualista, ela é uma fé que quer controlar Deus. Ela é uma fé, como já disse em outras meditações, mágica. Eu quero fazer esse rito aqui para eu obter um resultado mágico, que é pura fantasia, porque Deus não age assim. Eu quero comprar a benevolência de Deus. Eu cumpro esse rito aqui, de certa forma eu estou comprando Deus ser bom comigo porque eu estou sendo bonzinho com Ele. Isso também é uma ingenuidade, infantilidade e imaturidade muito grande na vivência da fé. Deus não trabalha com retribuição, mas quando eu sigo uma fé ritualista, legalista, puritana e moralista, eu fico sempre achando que eu tenho que fazer para que Deus possa me conceder algo. Deus me concede a sua graça o tempo inteiro, mesmo que eu não faça nada. Muito embora Ele peça de mim a colaboração, a correspondência de amor, uma fé convicta que deseja acolhê-lo, obedecê-lo,
deixar Ele me conduzir, mas num outro patamar que não é o mero ritualismo, legalismo. Portanto, nós precisamos tomar cuidado, porque essa é uma tentação frequente na vida de quem vive a sua fé. Nós temos uma tendência de sempre nos bandearmos, inclinarmos para ritualismos e legalismos. Aí vamos nos tornando pessoas moralistas, que condenam os outros, que policiam os outros, que patrulham os outros, puritanas, que ficam querendo realizar uma pureza ritual e querendo purificar o mundo. Não é nosso papel. Quem purifica o mundo é nosso Senhor Jesus Cristo, na ação dele, inclusive pelos sacramentos e pela palavra dele. Não somos nós. Portanto, nós somos chamados, como Mateus, somos pessoas normais que trabalham, lutam, riem, choram, e Deus espera de nós a correspondência de amor, não um mero legalismo. Deus não está interessado em rituais externos que eu possa cumprir para satisfazê-lo. É por isso que no livro dos Salmos, e aqui no Salmo que nós acabamos de rezar nesta Santa Missa, o Salmo 49 diz: imola a Deus um sacrifício de louvor. E ainda mais, Deus não te diria se com fome ele estivesse? Questão de fazer sacrifício de animais, cumprir ritos naquela época. Deus não precisa de cumprimentos exteriores de leis e normas. Sendo mais claro, e eu não estou desprezando aquilo que eu estou falando, mas eu estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, Deus não precisa que você faça uma promessa de acender uma vela. O que uma vela vai acrescentar para Deus? Nada. A vela é sinal da luz de Deus, que deve nos iluminar, é sinal, é manifestação da nossa fé, mas mais do que uma vela acesa, Ele quer o nosso coração. Então não adianta nada eu fazendo uma promessa, Deus me dá isso aqui que eu vou acender uma vela para o Senhor. Não tem para Ele, como naquela época o sacrifício, holocaustos, não era o que Ele queria. Ele queria uma correspondência de amor, que era o amor e não o sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais do que ritos, conhecimento de Deus. Naquilo que Ele se revela para nós, que nós nos interessemos para conhecê-lo na sua revelação e corresponder ao seu amor. Deus não se interessa se você passa a missa inteira de joelhos. Ritualismo. Não é passar a missa inteira de joelhos que vai te santificar, vai te fazer mais santo, mais santa. Ele está querendo o teu coração, a tua mente voltada para Ele, o teu contínuo esforço de conversão para renunciar ao mal, aceitar o bem e o esforço de praticá-lo no dia a dia, no amor, na compaixão, na misericórdia. Então Deus não está preocupado em você ficar de joelho ou de mão posta a missa inteira. Isso não santifica ninguém. Isso não purifica ninguém. E ainda é uma coisa que a igreja chama de voluntarismo. Voluntarismo é a pessoa que acredita nos próprios esforços. Eu faço isso e porque eu estou fazendo isso, eu estou me santificando. É voluntarismo, presunção.
achar que o fato de eu fazer as coisas sou eu que faço acontecer. Voluntarismo. Portanto, nós precisamos, repito, e eu repito as ideias para que você grave, ver que tipo de fé nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Essa reflexão precisa sempre voltar à nossa mente, à nossa consciência, aos nossos corações, no nosso dia a dia. Uma fé que não pode ser apenas cumprimento de preceitos. Cumprir a lei por si só não salva. Cumprir ritos por si só não salva. Esse era o erro dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos doutores da lei, dos escribas da época de Jesus. Veja bem, eu não estou desprezando as leis. Como nós somos pequenos, limitados, e que temos dificuldade de fazer discernimento, a lei ajuda como uma baliza, como uma orientação para eu saber mais ou menos por onde eu devo caminhar, os limites que eu preciso ter. Mas quando eu torno a lei algo absoluto e dou poder a essa lei achando que ela santifica, eu me torno um fariseu, um saduceu da época de Jesus. Não por uma questão de hipocrisia, por uma questão de uma superstição, de uma ilusão, de acreditar que o mero cumprimento de leis me santifica. E isso não é suficiente. Portanto, precisamos de uma fé convicta, uma adesão a valores, que seja uma correspondência de amor a Deus. Senão, do contrário, nós vamos transformando a salvação oferecida por Deus numa mercadoria que eu estou atrás. E a moeda que eu quero comprar a mercadoria chamada salvação é o meu bom comportamento. Não funciona assim. Nós não estamos comprando a salvação. Nós não estamos negociando a salvação. Nem Deus está fazendo isso. Ela é gratuita, oferecida para nós, e depende apenas da nossa adesão e correspondência de amor, e não mero cumprimentos de leis, normas e de trejeitos litúrgicos, que é o que nós estamos vendo acontecer no Brasil e no mundo ultimamente. Cuidado. E por fim, religião, ela precisa te levar a amar. Se a tua prática de fé está te levando a julgar e condenar o irmão e a odiar, alguma coisa está errada em você. Ou essa religião está mal pregada, ou mal interpretada, ou mal ensinada. Porque a fé em Jesus Cristo deve nos levar a sermos pessoas que amam, que inclusive pagam o mal com o bem, que são tolerantes, que dialogam, mesmo não concordando com seu interlocutor. E mesmo que o seu interlocutor esteja todo errado, eu ainda sou chamado a amar o meu inimigo, como diz Jesus no próprio Evangelho. E o amor aqui é tolerância. É o sacrifício de suportar, de ter paciência, de tolerar. E aí nós vamos compreendendo que a minha relação vertical com Deus, eu e Deus na oração, eu e Deus na prática de fé, deve influenciar e deve ter como fruto uma boa relação com os irmãos na relação horizontal. Eu e meus irmãos. Uma boa relação com Deus, uma boa correspondência de amor a Deus, nos leva também a nos esforçarmos, dentro dos nossos limites, a superarmos os conflitos que temos entre nós. Portanto, aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia. De fato, eu não vim para chamar justos,
mas os pecadores. Portanto, aprendamos com Deus o verdadeiro sentido da fé, o verdadeiro espírito da fé. Precisamos nos relacionar com Deus no amor, cultivar essa amizade, ao invés de sermos meros legalistas, cumpridores de normas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.